Cara, 2020 está começando de um jeito que está fazendo muita gente se ajoelhar e pedir perdão para 2019 pela injustiça, né? Porque todo mundo, 2019 não acaba nunca, meu Deus. 2020 começou de uma maneira bem intensa, né? Com a história, né, da pandemia do novo coronavírus, né? Que está impactando de maneira brutal negócios, países, né? As pessoas estão com muito medo, muito inseguras, né? Com uma incerteza gigantesca do que fazer. E é mais ou menos por isso que surgiu, né, essa reformulação do meu canal, né, que agora se chama Empreendedor Antifrágil. Então, como eu falei, essa é uma reformulação de um canal que já existia. Né? Se você for pesquisar aqui os vídeos do canal, você vai ver que eu já tinha outros vídeos, né, sobre outros temas, enfim, falava de outra maneira, mas eu resolvi mudar a abordagem porque eu vejo que a gente está entrando num momento onde vai ser muito necessário a qualificação, a capacitação dos empreendedores para encarar os desafios que vão vir por esse novo momento de recessão, assim como próximos outros desafios, né? Depois que essa crise, né, esse momento de recessão passar, cara, uma certeza que a gente pode ter é que vai acontecer alguma outra coisa que vai desestabilizar o mercado. Não é o Douglas sendo alarmista, é a gente simplesmente vendo que lá em 2008 teve uma crise que foi se arrastando por causa de toda uma questão política, enfim, e aí quando a gente começou a se recuperar da crise, aí agora vem essa história do coronavírus. Então a gente não sabe o que vem depois. Então a minha ideia, o meu desejo é realmente poder ajudar você, empreendedor, empreendedora, que está sofrendo ou vai sofrer os impactos os impactos econômicos e sociais dessa pandemia do coronavírus, trabalhando conteúdos. Né? Então, a ideia do canal Empreendedor Antifrágil é trabalhar tanto empreendedorismo, o conceito de antifragilidade, que a gente vai falar já, 15 competências do protocolo da União Europeia, que foi desenvolvido em 2016 justamente para fortalecer o micro e pequeno empreendedor. A gente vai falar sobre essencialismo, né, que muitas vezes a gente está falando, né, que o empreendedor, né, o meu cliente normalmente vem e diz assim: Douglas, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer as coisas, eu tenho dificuldade para organizar isso, aquilo, e a abordagem essencialista é sensacional. Vamos falar também um pouquinho sobre estoicismo, que é uma área que eu estou estudando bastante e estou achando muito interessante e acredito que é algo que pode contribuir muito na gestão dos negócios. E, como não poderia faltar, eu sempre falo, não adianta, eu dou treinamento de qualquer coisa, treinamento de gestão do tempo, de vendas, de gestão de equipes, enfim, eu sempre falo de autorresponsabilidade. Esse vai ser um tema extremamente recorrente. E o que é autorresponsabilidade? Se não eu entender que eu sou responsável pelos meus resultados. Bom, mas como sendo o primeiro vídeo desse novo momento, dessa nova fase do meu canal, vamos começar pelo começo. O que é ser empreendedor? Ser empreendedor, no meu entendimento, né, desde a minha experiência com os meus clientes, enfim, os meus estudos, é essencialmente, né, já falei que a gente vai trabalhar muito essencialismo, essencialmente resolver problemas. Você abre um negócio, você abre uma empresa porque você quer resolver um problema. 99% dos empreendedores abrem porque querem resolver um problema seu, muitas vezes de dinheiro. Né? Então, eu sei fazer uma coisa, eu vou, não quero chefe, enfim, eu vou abrir um negócio e isso vai resolver um problema meu. Né? Essa é uma abordagem errada? Não, é uma abordagem comum, entre aspas, tradicional, mas a gente vai ver daqui a pouco que uma outra abordagem pode ser muito mais vantajosa. E que abordagem é essa? A abordagem de que ser empreendedor, além de resolver um problema meu, é resolver um problema da outra pessoa. Então, por exemplo, se eu abro uma padaria, eu sei fazer pão, enfim, etc., tenho experiência como padeiro, vou abrir uma padaria. Ok, mas a gente abre padaria porque as pessoas querem comprar pão. Esse é o problema delas. Elas precisam de pão. Então, eu vou lá e abro um negócio para resolver, né, para solucionar esse problema de outras pessoas em troca de dinheiro, que vai ser o meu lucro. Agora, vamos pensar um pouquinho além. Além de eu pensar em como que eu resolvo o problema da pessoa, o que está diferenciando os negócios que prosperam, né, com consistência hoje em dia, dos negócios que estão ali vivendo, né, o dia a dia, enfim, é encontrar uma maneira de resolver o problema da pessoa agregando valor. O que é isso?
né? Eu assisti alguns meses atrás uma reportagem de um casal que resolveu fazer um delivery de ovos, né? Parece uma coisa tão louca, né? Como assim delivery de ovos? Eu não sei você, mas eu particularmente, na minha família, a gente usa muito ovo, né? Em receitas, faz ovo frito, faz um bolo, enfim. Então a gente acaba consumindo muito. Esse casal percebeu essa demanda do mercado, percebeu que as pessoas volta e meia vão no mercado para comprar ovo, né? Então eles, bom, como é que eu posso fazer para resolver o problema dessa pessoa de uma maneira mais tranquila? Porque, cara, ir no mercado só para comprar ovo enfim, uma coisa parece até louca. E aí, no final das contas, surgiu, né, essa empresa de delivery de ovos. Então, isso não é simplesmente uma barraquinha que vende ovos, não é uma granja, né, produtora de ovos, não. É um serviço que vem para agregar valor às pessoas que estão buscando uma maneira de resolver o seu problema. Neste caso, o problema seria a falta de ovos aí inesperada na hora de fazer uma receita, enfim, ou fazer uma refeição. Mas enfim, acabei me aprofundando um pouco demais aqui no exemplo. Eu falei para você também das 15 competências da União Europeia, né? Esse é um protocolo da União Europeia chamado Entrecomp, e o conceito de empreendedorismo desse protocolo da União Europeia é o seguinte: empreender é agir sobre as oportunidades e ideias e as transformar em valor para os outros. Esse valor a ser criado pode ser financeiro, cultural ou social. É um conceito desenvolvido então por uma fundação dinamarquesa e significa que não só empreender é resolver um problema para o outro, mas gerar valor para essa pessoa. Eu já dei uma palhinha sobre isso aqui, né, falando sobre, né, esse exemplo aí do delivery de ovos, mas é gerar valor pro outro, né? Seja esse valor financeiro, social ou cultural. Esse protocolo foi criado, né, na União Europeia justamente para desenvolver a mentalidade empreendedora nas pessoas, para que elas possam resolver os seus problemas nas suas comunidades, enfim. Então essas 15 competências são usadas tanto nas empresas, né, nos empreendedores que vão lá e criam empresas, como também, né, pode ser um líder de comunidade, alguém que percebeu que tem alguma demanda, alguma dificuldade e vai lá e através desse protocolo consegue resolver um problema importante para uma comunidade. Então por isso que pode ser financeiro, né, esse é o foco normalmente dos negócios, né, dos empreendedores tradicionais, ou cultural ou social. Eu já falei sobre o que é ser empreendedor, mas o que é ser antifrágil, né? Na literatura empreendedora, literatura da administração, enfim, a gente costuma falar muito de persistência, né? Ser persistente, poder resistir, né, a um problema, né, continuar, seguir em frente. E recentemente surgiu também um outro conceito, né, mais moderno, mais bonitinho, chamado resiliência, né, que nos lembra o bambu, que sofre as intempéries, sofre a influência do ambiente, mas ele retorna ao estágio original por ter essa capacidade de resiliência. O conceito de antifrágil, né, antifragilidade, vem de um livro do Nassim Nicholas Taleb, que tem esse nome, né, mesmo, que é Antifrágil, que fala que ser antifrágil vai além de eu simplesmente voltar à minha forma original, né? O bambu vai lá, verga, e ele volta à forma original. O conceito de antifrágil vai além. Então, a pessoa que é antifrágil, o negócio que é antifrágil, ele sofre um impacto e ele volta com um aprendizado, ele volta com uma mudança, ele volta com uma transformação que o torna melhor. Então, nas palavras do Nassim Nicholas Taleb, a antifragilidade vai além da resiliência ou da resistência. O resiliente resiste aos choques e permanece igual. O antifrágil torna-se melhor. E aí eu te pergunto, por que é importante nós sermos empreendedores antifrágeis? Porque ser antifrágil é reconhecer a tua fragilidade e agir proativamente para diminuir ela. Diminuir essa fragilidade, né? Ou então entender esse impacto negativo que você vai sofrer, porque todo mundo tem impactos negativos, toma decisões erradas, enfim, e tornar isso um aprendizado. E a partir desse aprendizado começar a tomar decisões melhores. Um outro exemplo de antifragilidade que eu gosto bastante é os espartanos. Você já viu o filme 300? Cara, eles não eram invulneráveis, eles não eram invencíveis, eles não eram imortais, mas eles treinavam pra caramba e o treinamento era muito duro. Então, justamente por isso que eles se tornaram guerreiros
tão formidáveis em batalha, porque realmente eles tinham um treinamento muito duro. Era muito sofrido passar pelo treinamento para ser um espartano. E eu acredito que nós, empreendedores, precisamos desenvolver essa mentalidade antifrágil justamente para que nós não precisemos, né, para que a gente não precise mais depender tanto de ajuda externa, seja de governo, seja de instituições, enfim, seja de banco, né, seja sei lá do que. Nós realmente assumirmos a responsabilidade pelos nossos resultados, como eu falei lá na autorresponsabilidade, e aí entender as consequências dos nossos atos, aprender e agir de uma maneira cada vez melhor. E assim minimizando o impacto de eventos imprevisíveis. Porque sim, apesar de certos modelos econômicos conseguirem prever, né, com uma certa precisão momentos de recessão, de mercado, etc., muitas vezes, por exemplo, quem que previu o novo coronavírus? Ninguém, não tinha como prever, né? Só que daí o que acontece? Isso começou lá na China no final do ano passado, tanto que o nome da doença é Covid-19, e as pessoas foram fingindo que nada ia acontecer. Não, tá tudo normal, tá tudo bem, não, porque isso aí vai ficar na China, não, porque não sei o que, enfim. Então, a partir desse momento, muitas pessoas já poderiam começar a se preparar, né? Se preparar para, opa, peraí, isso é importante, deixa eu, né, tomar decisões melhores. Imagina, cara, do final do ano passado até agora foram 3 meses. Seriam 3 meses que poderia ter sido o teu negócio, poderia ter criado um plano de batalha, digamos assim, para enfrentar esse momento de recessão que nós vamos viver. Né? No momento da gravação desse vídeo, só para te dar um contexto, porque eu não sei em que momento que você vai estar assistindo isso, tem um debate muito grande entre o isolamento vertical e o isolamento horizontal. E algumas correntes dizem que sim, a gente pode fazer o isolamento vertical protegendo só as pessoas mais vulneráveis e aí sem prejudicar a economia. E existem outras pessoas que dizem, para tudo, porque vai ser menos pior do que daqui a pouco a gente liberar, né, o comércio, enfim, e tudo, e ter que fechar de novo por mais um mês. Isso sim que vai dar uma quebradeira geral. No momento da gravação desse vídeo, a gente ainda não sabe qual das duas correntes é que está certa. Agora, o que a gente sabe é que tempos muito difíceis estão a caminho. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma situação como essa pandemia não é uma exceção, é a regra. Lógico, não acontece uma pandemia dessas todos os anos, mas, por exemplo, agora, em 2020, tem essa questão do novo coronavírus. Há 2, 3 anos atrás teve a greve dos caminhoneiros. Há 5, 6 anos atrás a gente ainda estava sentindo os efeitos da crise de 2008, né? Que no mundo foi em 2008, no Brasil começou lá por 2010. Antes disso teve, sei lá, gripe suína, etc. Então sempre vai acontecer alguma coisa que vai colocar teu negócio em risco. Então se você a partir desse momento começar a agir com proatividade, né, e com essa disciplina espartana, digamos assim, a tendência é que na próxima vez, na próxima situação tensa, você vai estar melhor preparado. E isso vai fazer toda a diferença entre se o teu negócio vai continuar ou se o teu negócio vai simplesmente deixar de existir. Além de usar exemplos do passado, por que eu digo que um momento de incerteza e de insegurança como esse que nós estamos vivendo hoje é a regra e não é mais a exceção? Porque quem fala sobre empreendedorismo muitas vezes está usando uma expressão chamada dizendo que nós estamos vivendo num mundo VUCA. O que é VUCA? VUCA vem do inglês, que em português traduzindo fica volátil, incerto, né? O U é de uncertain, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então nesse mundo volátil existe muita instabilidade, né? O fluxo das coisas, de como as coisas funcionam, é muito intenso, né? E as coisas acontecem de uma maneira muito rápida. Incerto já fica bem claro no nome, não tem previsibilidade, a gente não consegue prever as coisas, né? Tem certas coisas que a gente consegue, certas coisas a gente não consegue. Às vezes a gente faz uma previsão, mas essa previsão é errada. Então a gente não tem certeza mais de muita coisa. Porque o mundo agora também é complexo. As relações de causa e efeito não são tão facilmente percebidas. É aquela história tipo efeito borboleta. Que o bater das asas lá do outro lado do mundo gera um furacão aqui. Isso é complexidade. A gente não saber mais por que as coisas acontecem, né? Tipo, a gente não consegue muitas vezes identificar de onde que veio,
né, esse tsunami. E o que é a ambiguidade? A ambiguidade quer dizer que as coisas não são mais binárias, não é mais isso ou aquilo, ou assim ou assado. Né? Hoje em dia, o que a gente está vivendo? Né? Essa polarização. Se você não acredita no que eu acredito, você é anti o que eu acredito. Não, cara. Lógico, as pessoas mais conservadoras talvez tenham um pouco mais de dificuldade de enxergar essa complexidade e essa ambiguidade, mas a realidade é que não é tão simples assim. Às vezes a gente consegue, eu consigo, vou usar um exemplo bem esdrúxulo agora, eu consigo gostar de comer o meu churrasco, comer carne e entender quem é vegetariano. E entender que sim, cara, talvez o vegetarianismo seja um movimento interessante por N fatores, mas eu vou continuar comendo minha carne. Isso não me faz gostar menos de ser carnívoro, digamos assim. Enquanto hoje em dia, não, se você é carnívoro, você é anti-vegano. Se você é vegano, então você odeia as pessoas que comem carne. Não é assim, sabe? As coisas não devem... talvez na prática seja, mas não deveria ser. Né? Se você entrar nessa mentalidade e conseguir enxergar a ambiguidade, enxergar que as coisas não são 0 ou 1, elas podem ser 0 e 1 ao mesmo tempo, a probabilidade é que você consiga ter mais prosperidade e mais perenidade no teu negócio. E aí a gente volta a falar um pouquinho do protocolo da União Europeia, né, da Entrecomp. A Entrecomp surgiu justamente para ajudar os empreendedores a encararem esse mundo VUCA. Né? Então as 15 competências são divididas em 3 grandes áreas, que são a área ideias e oportunidades, recursos e entrada em ação. Então o que é a área ideias e oportunidades? Então nessa área você vai ter as competências identificação de oportunidades, criatividade, visão, avaliação de ideias e pensamento ético e sustentável. Fica tranquilo que eu vou, ao longo dos próximos vídeos, eu vou entrar em muito detalhe em todas essas 15 competências. Porque a minha ideia aqui é justamente compartilhar conteúdo de valor. Né? Eu não vou ficar te chamando para uma aula sobre isso, sobre aquilo, enfim. Não digo que isso não vai existir, mas o foco do canal não é esse. Tudo que eu oferecer por dinheiro você vai encontrar aqui no canal também de uma maneira ou de outra. A área recursos, aí entra a autoconsciência e autoeficácia, motivação e perseverança, mobilizar recursos, educação financeira e econômica e mobilizar pessoas. Então olha só que interessante, né? Tipo, o que são recursos? Tem os recursos internos, tem os recursos humanos, né? Mobilizar pessoas, e tem o recurso financeiro, né? Educação financeira e econômica. Né? O que é economia? Economia é entender o movimento mundial, entender como é que as coisas funcionam, entender por que uma guerra comercial entre Estados Unidos e China vai impactar aqui no Brasil. Isso é ter uma educação econômica, além da educação financeira. E na área, entrando em ação, a gente tem tomar iniciativa, planejar e gerenciar, suportar incerteza, ambiguidade e riscos, trabalhar em equipe, aprender através da experiência. Então, eu acho muito genial todo esse conceito das 15 competências, porque fecha com tudo que eu quero falar aqui nesse canal sobre ser empreendedor, sobre ser antifrágil, e ajudar você a se tornar o empreendedor antifrágil. Empreendedor ou empreendedora, hoje em dia a gente tem cada vez mais mulheres no cenário empreendedor. Bom, por hoje é isso. Eu quero te agradecer imensamente se você assistiu o vídeo até aqui. Espero que ele tenha te ajudado muito, Obrigado por ter assistido esse vídeo. E aí, enfim, por que eu vou entregar todo esse conteúdo de mão beijada aí para você? Primeiro, obviamente, se inscreve aqui, ativa o sininho, e você não vai perder nenhum vídeo. E, em segundo lugar, eu tenho uma campanha para você poder apoiar a manutenção desse canal. Então, se você quiser aparecer aqui, vai ter uma lista de pessoas que apoiam o canal. Se você entrar lá no site do Apoia-se, que vai aparecer aqui ou aqui um cardzinho agora dizendo apoie o canal, se você entrar lá no site do Apoia-se, você vai ver que tem diferentes níveis de apoio. Os 2 mais básicos permitem que você apareça aqui, outros ainda entregam mais valor ainda. Mas fazendo isso você ajuda a manter o canal, ajuda a me incentivar, digamos assim, a continuar compartilhando esse conteúdo totalmente de graça, para que possa ajudar pessoas que daqui a pouco não vão ter o recurso financeiro para investir num curso, para investir num treinamento, para investir num coaching, numa mentoria, alguma coisa. Então, essa é a minha maneira de ajudar, e a tua maneira de ajudar é apoiando esse canal, clicando aqui ou aqui, enfim, na descrição também vai ter o link. Então, te convido a ser um apoiador ou apoiadora do canal Empreendedor Antifrágil. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.